Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um assunto super importante que é climatologia, clima, ok? Olha só, se você ainda não assistiu a aula sobre relevo, eu recomendo que você volte e assista o vídeo aula que fala sobre relevo, porque senão você não vai conseguir entender muita coisa aqui nessa aula de clima, certo? Olha só, o que é temperatura? A temperatura é o estado térmico da atmosfera. O que é pressão? A pressão, entre muitas aspas, é teoricamente o peso do ar, ok? Eu separei assim para poder ver se você consegue entender. Vou te dar tudo assim, bem de bizu assim mesmo. Olha só, fatores que interferem na temperatura. Vamos dar uma olhada nos fatores que podem interferir na temperatura. A latitude, né? A altitude também pode influenciar na temperatura. No caso da alta altitude, existe uma baixa temperatura, no caso aqui no topo das montanhas, e a baixa altitude existe, no caso, uma alta temperatura, ok? No caso da latitude, o que é a latitude? É o ângulo entre o plano do Equador, certo? Que é a linha do Equador, a superfície de referência, no caso, ok? Então, a depender da posição onde aquilo ali esteja na Terra. Olha só, o solo também pode influenciar. Se você ainda não viu, né, a nossa videoaula sobre solo, eu recomendo que você volte e dê uma olhada. Olha só, a gente está aqui, ó, solo. O solo orgânico, durante o dia e a noite, ele é quente. O solo inorgânico, durante o dia é quente, durante a noite é fria. Porque o solo orgânico acumula temperatura e o solo inorgânico não acumula temperatura. Já o solo rochoso, ele é imune a essa temperatura, então ele permanece sempre neutro, ok? A maritimidade também pode influenciar, ok? Quanto mais terra, mais frio, e quanto mais água, mais quente. Se a gente tem uma ilha pequenininha no meio do mar e uma outra ilha grandona no meio do mar, a ilha pequenininha vai dizer o que? Olha só, quanto mais terra, mais frio, quanto mais água, mais quente. A ilha pequenininha vai ser o que? Vai ser mais quente. A ilha maior vai ser o que? Vai ser mais frio, ok? Porque tem mais terra. A vegetação também pode influenciar, certo? No caso da vegetação, a gente pode ter dois tipos de floresta muito importante aqui para essa situação. A gente pode ter a floresta latifoliada, que é quando essa floresta possui folhas largas e de altas temperaturas, e as florestas aciclifoliadas, que são com folhas estreitas e baixas taxas de temperatura. Aqui, geralmente, as latifoliadas são florestas tropicais. E aqui, a gente, nas florestas aciclifoliadas, são coníferas, florestas subtropicais, ok? Pinheiros e tudo mais. A gente também tem fatores que interferem na pressão, que a gente já viu que a pressão é, entre muitas aspas, o peso do ar. Esses fatores são a latitude, que a gente já viu o que é a latitude, e a altitude, que a gente também já viu o que é a altitude. Agora, uma outra coisa e um cálculo que pode cair. Os vestibulares mais concorridos, eles podem te cobrar isso aqui. O que é a média térmica? A média térmica é o quê? Ele vai te dar na questão a temperatura máxima e a temperatura mínima. Você soma essas duas temperaturas e divide por 2. Então aqui, ó, um dos poucos assuntos que a gente vai ver em geografia que tem cálculo, certo? Então, média térmica pode sim ser cobrado, ok? Se ele te der uma temperatura, se disser que numa cidade X tem uma temperatura de 40 graus durante o dia e 20 graus durante a noite, e pede para você calcular a média térmica, você soma a do dia e a da noite, que no caso é 40 mais 20, que deu 60, certo? E divide por 2, que deu 30. Então, a média térmica é 30 graus, ok? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, voltando ao mesmo exemplo da cidade X, se ele pedisse a amplitude térmica, eu ia simplesmente diminuir a máxima, que foi 40 graus, e a mínima, que foi 20 graus. 40 menos 20, 20 graus. Então, a minha amplitude térmica na cidade X é 20 graus. Muito tranquilo também, média térmica. Muita gente não sabe fazer esse tipo de questão, mas é muito tranquilo. Olha só, ventos.
Os ventos, eles podem ser de diversos tipos. Vamos dar uma olhada agora aqui nos ventos regulares. Olha só. Os ventos regulares, eles são constantes e eles podem ser do tipo alísio e do tipo contralísio. O tipo alísio se chocam com a linha do Equador. Olha só essas linhas aqui se chocando com a linha do Equador. A linha do Equador é essa aqui do meio, ó, de 0 graus, ok? E a do tipo contralísio se expandem do Equador para os extremos. Então, olha só, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e Antártico são o que a gente consegue observar vento do tipo contralísio, ok? A gente também tem os ventos irregulares, que são os tipos monções. Esses tipos irregulares, tipo monções, eles variam por estações do ano, ok? Eles ocorrem na Ásia e vocês conseguem perceber aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como é que eu vou mostrar isso aqui? Vou arrastar mais. Aqui. Olha só. A gente consegue observar o quê? Que esse tipo monção, durante a estação do inverno, esse calor, ele sai do continente para o oceano. E no verão, esse calor, ele sai do continente aqui para a terra firme. Ou, do continente não, da água para a terra firme, que é o continente, pessoal. Desculpa, hein? Olha só. E esse tipo monção aqui é um dos tipos que mais caem, tá, pessoal? Esse daqui varia por estação do ano. No inverno sai, no verão entra, ok? Olha só, a gente também tem o tipo brisa, que é o quê? O que é o tipo brisa? O tipo brisa, existe uma variação por horário. Essa variação por horário é o quê? A gente tem tanto o dia quanto a noite. Essa frente de brisas marinhas, representada por que a gente está vendo aqui. Deixa eu aproximar a imagem aqui. E a gente também tem o tipo brisa terrestre, que é representada pelo tipo 2. A gente consegue observar aqui. No dia, esse vento, ele passa da terra para o mar. E na noite, a gente tem o processo inverso. Ok? Representado aqui pelas setas. E a gente também tem o terceiro tipo, que são o tipo ciclônicos, ok? Aqui a gente tem uma imagem que está mostrando justamente uma zona de convergência, uma zona com uma incidência muito grande de ciclones, ok? E essa zona aqui que a gente está vendo é a maior zona de incidência de ciclones, ok? E como é que a gente vai diferenciar todo esse processo aqui? Em torno das áreas de alta pressão, onde possuem um inverno rigoroso. E o que é, então, essa área que está sendo citada aqui? É uma área que existe o quê? Uma pressão muito grande e possui um inverno muito rigoroso. Então, por isso a inexistência desse tipo dos ciclones aqui no Brasil, porque a gente não tem um inverno rigoroso, ok? E eles apresentam nomes diferentes em cada região, ok? Então, o texto da prova ele vai te fornecer isso aqui, claro, mas é bom você saber, porque aí você já sabe no que a questão está querendo te direcionar. Furacão é geralmente no Mar do Caribe, mais ou menos onde está sendo indicado aqui pela figura, ok? Tufão é chamado no norte da Ásia e ciclone é chamado na Oceania, ok? Muito tranquilo, muito simples essa parte aqui. Agora vamos falar sobre massas de ar. O que são massas de ar? As massas de ar, vamos dar um enfoque aqui no Brasil. Deixa eu tentar colocar aqui. Aqui, pronto. Olha só. As massas de ar são onde a gente vai ter esse encontro dessas correntes e elas irão circular pelaquela região. A gente tem aqui, ó, a massa de ar A, B, C, D e E. Vamos dar uma olhada em cada uma aqui, ok? Olha só, as abreviaturas são assim, ó. MSC, que significa massa equatorial continental, ok? Então, a massa equatorial continental, a gente tem aqui essa tabela, eu vou dar um zoom aqui, se você quiser tirar print, ok? A gente tem... Opa, foi demais. A massa de ar equatorial continental, ela é quente e úmida, certo? Ela forma-se numa região amazônica, região de baixa pressão, e ela possui o quê? Ela possui movimento conectivo devido à convergência dos alísios, que a gente já viu. O verão estende-se para o sul e o inverno ela se retrai, ok? Agora vamos falar da nossa próxima massa de ar, ok?
A massa de ar equatorial atlântica, ela é quente e úmida, ok? E a gente precisa entender o quê? Que todos esses processos aqui que a gente está retratando são o encontro, né, dessas correntes, como já foi dito. A massa tropical atlântica, ela forma-se nos oceanos e ela está associada aos anticiclones do Atlântico Sul, ou seja, a massa tropical atlântica é a massa de ar que também é responsável, né, pela ausência de ciclones aqui no Brasil. Além dessas aqui, vamos falar agora da nossa próxima massa de ar, muito importante também, que é a massa tropical continental, que ela é quente e seca e é associada à Baixa do Chaco. O que é o Chaco? O Chaco é uma vegetação que a gente vai dar uma estudada nela lá na frente quando a gente for estudar a vegetação, mas é uma vegetação mais seca, muito parecida com o Cerrado brasileiro, ok? Além da massa tropical continental, a gente tem a massa polar atlântica, que é uma frente fria, ok? E ela está associada aos anticiclones migratórios. Inicialmente ela é estável, ok? E é a massa polar atlântica que vai trazer, no caso, aquele resquício de pequenos flocos, né, de neve que a gente tem na região sul. A responsável é a massa polar atlântica, ok? Já foi tema de questão. Olha só. Além das massas de ar, agora a gente vai falar sobre as precipitações atmosféricas. As precipitações atmosféricas, pessoal, desculpem. Primeiro tipo, a gente tem a chuva, ok? As chuvas, elas podem ser de alguns tipos. A chuva, ela pode ser tanto orográfica, que é quando uma parte da montanha... a gente tem uma montanha e essa chuva, ela vai bater, vai molhar apenas um dos lados da montanha, certo? Perceba aqui, ó, que essa chuva tá batendo, molhou esse lado aqui da montanha, deixa eu riscar, e o lado de cá, mais pra cá, tá seco. Isso é uma chuva orográfica. As chuvas convectivas, muito tranquila também. As chuvas convectivas é quando a gente vai ter o quê? A gente vai ter a junção de duas nuvens, ok? Para a presença dessa chuva. Olha só, duas nuvens aqui, existe uma troca de calor. As chuvas frontais, deixa eu pegar aqui agora, aqui. As chuvas frontais são as mais tranquilas e as que a gente mais presencia no dia a dia. São aquelas normais, que não existe nenhuma conexão entre nuvens e não existe nenhum objeto que esteja impedindo, ok? Um outro tipo de precipitação atmosférica é a neve, ok? A neve é a cristalização do vapor d'água em altitude na zona temperada, ok? Temperatura geralmente abaixo de zero. A gente também tem o granizo, que é a solidificação do vapor d'água em altitude na zona tropical na presença de 0 graus, ok? Então existe uma diferença muito grande entre granizo e neve. Neve é a cristalização e granizo é a solidificação, ok? Existe a geada, que a geada é a solidificação do orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é o sereno da noite na superfície, né? No caso, isso vai acontecer no inverno a 0 graus. A gente também tem a neblina, que o que é a neblina? A neblina é a descida à superfície de uma nuvem saturada de vapor d'água, sendo fruto da inversão térmica, ok? Então a neblina, deixa eu abrir aqui mais essa imagem, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma nuvem, e essa nuvem, ela vai estar saturada de vapor d'água, ela vai ficar pesada e ela vai descer, ok? Vai descer geralmente para as florestas. Esse é um processo que acontece bastante em regiões com muitas árvores. Então, pessoal, a nossa aula de clima foi essa hoje. Se você ainda não é inscrito no canal ou inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo qualquer dúvida. E foi isso, pessoal.